Bom, agora a gente vai começar a tratar então da eletroquímica. Mas antes de começar a falar da eletroquímica propriamente dito, é importante conversarmos um pouco sobre as propriedades dos metais. Os materiais metálicos, eles são amplamente utilizados em nossa sociedade e isso se deve às propriedades físicas e químicas e também desses materiais, né, dos metais. E algumas propriedades vão ser comuns a todos os metais, ainda que com intensidades diferentes. Então, passando a tratar um pouco dessas propriedades, a gente começa falando do brilho e da cor. O brilho dos metais ele se deve à reflexão da luz, né, que esses materiais conseguem proporcionar. E a cor, normalmente, ela varia entre o branco e o cinza, mas existem também metais com outras cores, né? O ouro, que tem um tom mais amarelado ou dourado, o bronze, que é mais avermelhado, me desculpem, o cobre, que é mais avermelhado, e assim por diante. Uma outra característica comum aos metais é a maleabilidade. A maleabilidade é o que torna os metais moldáveis, né? E isso vai fazer com que os metais possam ser utilizados de diversas formas. Uma outra propriedade muito interessante é a ductibilidade. O que é a ductibilidade? É a possibilidade de transformar os metais em fios. E, por serem ótimos condutores elétricos, que a gente vai tratar isso ainda nesse vídeo, fazer fios dos metais pode ser muito interessante para que a gente possa ter, então, uma transmissão elétrica. Uma outra propriedade é a elasticidade. E essa elasticidade, ela garante o quê? Que o metal possa ter a sua forma modificada pela ação de uma força e depois voltar à sua forma original. Neste sentido, também é importante destacarmos a plasticidade, porque o fato de o metal possuir uma plasticidade garante que ele possa ser deformado sem se romper. Como eu já tinha citado ali rapidamente, a condutibilidade elétrica, ou seja, os metais têm a capacidade de conduzir eletricidade, e isso é muito útil, assim como a condutibilidade térmica. Então, os metais também são ótimos condutores de calor. Outras três características interessantes é o que se refere à temperatura de fusão, densidade e dureza dos metais. No que se refere à temperatura de fusão, normalmente a temperatura de fusão dos metais é alta, a exceção é o mercúrio. Mas os outros têm uma temperatura de fusão muito alta e isso é de grande utilidade para muitos usos dos metais. Já a densidade e a dureza ela é bem variada dependendo do metal que a gente está tratando. E isso é importante porque aí a gente consegue usar os metais em diversos e diferentes usos. Então, isso também graças à densidade e à dureza. Por fim, não menos importante, a estabilidade dos metais. Alguns metais, como por exemplo o ouro e a platina, são muito resistentes às reações químicas e isso pode ser muito útil em vários momentos. Mas é importante também ressaltar que dificilmente os metais vão ser empregados na indústria na forma pura. Geralmente se usa uma liga ou uma liga metálica. E quando a gente está usando uma liga, que é a mistura formada por átomos de um metal e átomos de outro elemento, seja ele metálico ou não, a gente vai ter alteração nas propriedades desses metais.
E, claro, tudo vai depender da composição utilizada nessa liga. Mas essas são as características mais importantes, né, as propriedades mais importantes que nos interessam destacar nesse momento. E a gente continua no próximo vídeo a falar da eletroquímica.